Queridos amigos, inicia-se agora uma grande viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos. Com a palavra, o presidente do lar Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Bem, meus irmãos, olha, a mensagem de hoje é inédita para você. Nenhuma mensagem que nós nunca falamos no nosso programa. Quero mostrar para vocês a história de um soldado de Cristo. Quero mostrar para vocês a história de um homem que foi capaz de renunciar às suas armaduras, à sua nobreza, para dar a sua causa, para salvar os cristãos da sua época. Dar a sua vida em nome de Jesus. O que faria desse homem o soldado de Cristo? E quais os ensinamentos dele para a nossa vida? Tudo isso agora, no programa do Lar Dom Inácio, com a história daquele que nós conhecemos muito, chamado São Jorge. Assista comigo. Jorge nasceu no século III, na Capadócia, Ásia Menor, um território que hoje pertence à Turquia. Nasceu em família nobre. Quando o pai, oficial do exército imperial, morreu numa batalha, Jorge se alistou nos batalhões do imperador romano Diocleciano. Foi nessa época que começou uma perseguição violenta aos cristãos. Houve um mês em que 17 mil deles foram martirizados, enquanto muitos outros fraquejaram e renegaram sua fé, oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos do império. São Jorge se revoltou contra a coroa do martírio imposta aos seguidores de Jesus. Conta a Legenda Áurea, uma história dos santos escrita no século XIII pelo beato dominicano Jacopo de Varazzi, que a ousadia de Jorge chegou aos ouvidos do governador Daciano, partidário do Império Romano e cruel perseguidor dos cristãos. Tomado pela ira, o governador gritou: "Que presunção é essa de chamar nossos deuses de demônios? De onde você é? Qual é seu nome?" Jorge respondeu assim: "Eu me chamo Jorge, sou um nobre da Capadócia. Com a ajuda de Cristo submeti a Palestina, mas depois abandonei tudo para servir livremente ao Deus do céu." Diante de tal ousadia, Daciano mandou suspender São Jorge no potro, que era um instrumento de tortura romano, um cavalete de madeira semelhante a um cavalo, e ordenou que seus braços e pernas fossem dilacerados com garfos de ferro. Mandou ainda queimá-lo com tochas e esfregar sal em suas feridas e suas entranhas que saíam do corpo pelas feridas abertas. Em vão. Na noite seguinte, o Senhor Deus, envolto na mais gloriosa luz divina, apareceu diante de Jorge para confortá-lo com doçura, e isso fortaleceu Jorge como se os tormentos não o tivessem afligido. Um mágico que foi chamado para matar São Jorge, cheio de orgulho, disse assim ao imperador: "Se eu não conseguir superar os truques desse cristão, que eu perca a cabeça."
homem do mal preparou seus feitiços, invocou seus deuses, misturou veneno com vinho e deu uma taça para que Jorge bebesse. Jorge fez o sinal da cruz, bebeu a taça e nada lhe aconteceu. O feiticeiro preparou uma dose ainda mais forte que Jorge tomou com destemor, depois de fazer novamente sobre a taça o sinal da cruz. Ao ver esse prodígio da fé, o mágico lançou-se aos pés de Jorge, aos prantos, arrependido, e pediu para converter-se ao cristianismo. Logo depois foi decapitado. O governador pôs São Jorge numa roda que tinha em toda a sua volta espadas de 2 gumes, mas no mesmo instante a roda se quebrou e o santo saiu ileso. Mergulhado num caldeirão cheio de chumbo derretido, pelo sinal da cruz, Jorge nada sofreu. Vendo que nada derrotava o santo guerreiro, o imperador romano tentou um acordo. Jorge, disse ele, filho querido, abandone suas superstições e faça sacrifício a nossos deuses. E assim você receberá grandes honrarias. São Jorge fingiu acreditar naquelas palavras e respondeu docilmente ao imperador: por que você não me falou dessa forma tão doce antes de me torturar? Estou pronto, farei o que você me... O governador Daciano acreditou ter dobrado o bravo guerreiro, preparou uma festa e convocou todo o povo para assistir aos sacrifícios que Jorge faria diante dos deuses pagãos. Mas assim que pisou no templo, Jorge se ajoelhou e pediu a Deus que destruísse aquele lugar e todas as imagens dos ídolos que ali eram cultuadas. No mesmo instante, o fogo do céu caiu sobre o templo, queimando ídolos e sacerdotes, e a terra se abriu para tragar tudo o que restara. Neste ponto da história, você vai saber como São Jorge se tornou o santo guerreiro que protege e socorre seus devotos. Foi assim. Depois que a ira de Deus destruiu os ídolos e os sacerdotes, Jorge foi condenado ao suplício cruel. Ele deveria ser arrastado por toda a cidade e ter a cabeça cortada. Ao perceber que chegara a sua hora, Jorge elevou os olhos ao céu e pediu a Deus que, a partir daquele momento, todos os que implorassem seu socorro fossem atendidos. Lá no alto, em resposta à prece do santo guerreiro e mártir, ouviu-se a voz de Deus concedendo o pedido. Quem rogasse pela ajuda de São Jorge a receberia. Depois disso, a sentença se cumpriu. Cortaram a cabeça de Jorge, que se manteve impassível e confiante quando chegou a hora de seu martírio. Mas uma sentença divina também se cumpriu. Quando Daciano voltava do lugar do suplício para seu palácio, o fogo do céu caiu sobre ele e seus guardas, que arderam até virar cinza. Meus irmãos, nós vamos viajar no tempo e no espaço e nos encontrarmos na Capadócia Antiga, na Turquia, aonde ali iria nascer um jovem chamado Jorge. E quem diria, de soldado, de nobre, se tornaria um santo. Sim, Jorge, ele era filho de pessoas influentes, nobres. Seu pai, ele era militar. E por ser militar, e ele era bravo, valente, respeitado, mas em uma batalha,
da sua vida que ele teve que enfrentar, ele veio a falecer. O pobre Jorge, que estava todo apegado a seu pai, porque não era só o pai, o amigo, mas era o seu herói, ele agora sofria a dor da perda, a primeira provação da vida de Jorge. E quantas vezes eu, você, nós estamos sofrendo também a dor da perda de quem nós amamos, de quem nós gostamos. E é uma ferida que é difícil de cicatrizar. A saudade é eterna. Porém, nós aprendemos com Jorge que nós devemos seguir em frente. Não podemos desistir. É o caminho da vida. Jorge, então, teve que, junto com sua mãe, lutar para a sua sobrevivência e foi crescendo. E a mãe lutando arduamente, como toda mãe luta pelo seu filho, para dar a ele a melhor educação possível. Até chegar na fase da adolescência, um jovem rapaz, que ele então fez como muitos jovens da sua época e ingressou na carreira militar. E aí vem um grande ensinamento para todos nós. Jorge iria aprender ali a desenvolver dons que estavam adormecidos nele até então. Eram os dons de que ele era perseverante, ele era, sobretudo, uma pessoa que queria vencer na vida, então ele perseverava naquilo que ele desejava, ele estudava e ele se tornou um ótimo soldado e veio crescendo dentro daquela sua profissão até se tornar capitão. Por quê? Porque ele se aprimorava, ele treinava, ele empreendia esforço, ele queria se tornar o melhor dos melhores. Isso é um exemplo para nós na nossa vida. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer crescer na sua vida, ser vitorioso financeiramente, você tem que aprimorar seus dons, estudar, perseverar, lutar. No caso dele, ele teria que muitas e muitas vezes, ele teria que praticar, lutar para que ele se tornasse cada vez melhor. E assim é na nossa vida. Nós temos que nos esforçar para nos tornarmos melhores a cada dia que passa. Mas o tempo foi passando e a sua mãe ficou doente e veio a falecer. Outro baque na vida de Jorge. Mas sempre é um projeto de Deus em tudo que acontece na nossa vida. A perda da sua mãe iria fazer com que ele se tornasse um nobre, porque herdaria os bens da família. E, acima de tudo, ele, com os seus dons que ele tinha, ele iria crescer dentro daquele conceito da armada da época. Se tornou capitão da armada, depois ele iria crescer profissionalmente, sendo respeitado por todos e sendo um nobre, até entrar no círculo menor que era da nobreza junto ao imperador. Meus irmãos, existe em tudo que nós passamos na nossa vida um grande projeto de Deus, um grande ordenamento espiritual para cada um de nós, mesmo quando perdemos alguém que nós amamos. Tem alguma coisa escrita na espiritualidade dizendo que nós devemos passar por isso e são grandes provações para cada um de nós. Mas, sobretudo, Deus tinha um projeto para Jorge e ele estava agora no lugar que iria despertar um novo sentimento naquele homem. E isso acontece conosco também. Mesmo que a gente não perceba, quando perdemos alguém, quando ficamos doentes ou quando entramos numa crise financeira, crise familiar, há algo que Deus quer despertar dentro de você. E Jorge, então, agora naquele círculo menor da nobreza, junto ao imperador, sendo chefe daquela armada, ele iria perceber que o imperador fazia atitudes terríveis contra os cristãos daquela época. O imperador caçava, o imperador mandava matar os cristãos, o imperador maltratava aqueles que seguiam a Jesus. E isso foi revoltando a Jorge. Meus irmãos, e aí começava a grande missão daquele jovem soldado, agora um jovem capitão. Sim, meus irmãos, e ele então se viu que aquilo era um absurdo, não poderia fazer isso com os cristãos, que Jesus era o Salvador, e ele se revoltou contra aquela situação, até que ele foi peitar o próprio imperador, quando o imperador fez um decreto que era para justamente matar todos os cristãos. Será que nós teríamos a coragem de Jorge de peitar os nossos adversários, de peitar as injustiças? Jorge fez isso. E ele foi lá no Senado defender que não poderia ser aceito aquele decreto, que não poderia caçar os cristãos, porque Jesus era o verdadeiro Salvador, e isso criou a ira do imperador. Sabe, meus irmãos, quando a gente quer alguma mudança, quando a gente quer lutar por algum ideal, tem sempre alguém que vai ser contra nós, tem sempre alguém que vai tentar alguma coisa para impedir o nosso crescimento. Isso acontece no dia a dia da nossa vida. Mas Jorge estava preparado e ele então iria lutar para que nada acontecesse aos cristãos. Foi então que ele foi preso pelo imperador e foi torturado.
torturado, que mandaram jogaram ele numa piscina, não uma piscina, como se fosse num poço com chumbo derretido, mas ele saiu ileso dali. Chamaram feiticeiros para dar a ele veneno junto ao vinho e ele fez o sinal da cruz e com sua fé bebeu aquele veneno e saiu ileso. Várias outras tentativas, várias outras torturas fizeram com ele, mas ele perseverava na fé. Muitas vezes nós somos torturados também espiritualmente, somos torturados emocionalmente por alguma coisa que passamos. Muitas vezes temos que enfrentar desafios, somos presos, somos açoitados pelos problemas da vida, mas nós temos que perseverar na fé como São Jorge fez. Mas a grande batalha da vida de Jorge foi, diz a lenda, de que ele enfrentou um dragão. Aquele dragão que estava colocando medo em toda uma cidade, em toda uma aldeia, que queimava aldeias. O dragão que era furioso e matava as pessoas, até que um dia Jorge decidiu, e ele passava por uma daquelas cidades, e ele se viu revoltado, porque as pessoas estavam dando as crianças como alimento para aquele dragão. Jorge então decidiu enfrentar o dragão, lutou contra ele e o matou, trazendo a paz àquela vila. Nós temos que enfrentar os dragões que nos atormentam. Temos que enfrentar as adversidades, os problemas da nossa vida, enfrentar a depressão, enfrentar a crise financeira, efetuar uma estratégia para vencermos esses dragões que estão nos atormentando. E é isso que Deus quer para nós, que nós enfrentemos desafios. Tantas lendas sobre Jorge, tantas curas que ele realizou. No momento importante de sua vida, ele fez como Santo Inácio. Ele largou as suas roupas de soldado, suas roupas de nobre, para seguir os ensinamentos de Jesus, doar todos os seus bens para os pobres, alimentar os famintos. Que homem era esse? De soldado a santo. Que exemplo que ele nos dá. Jorge é o exemplo de um guerreiro, de um nobre que dedicou a sua vida para salvar os cristãos. Esse é o exemplo de um homem que nós conhecemos hoje como São Jorge. Que esse exemplo possa tocar o seu coração, a sua vida, e que você possa ser um soldado, um guerreiro também de Jesus. Uma ótima semana a todos. Meus amigos, meus irmãos, vamos falar de caridade? Nós vimos no exemplo de hoje que São Jorge, o soldado de Cristo, ele doou toda a sua fortuna para ajudar os necessitados. Ele abriu mão de tudo para ajudar o semelhante. Esse exemplo é que nós queremos seguir aqui no Lar do Inácio. É justamente o exemplo de doarmos um pouco de cada um de nós para os nossos assistidos. Doar o alimento do corpo e o alimento da alma. Alimento do corpo é a sopinha da caridade, sopinha de Santo Inácio, é aquele kit de cestas básicas, mas o alimento da alma, que é a palavra de Cristo viva. É o alimento da alma, é o carinho que nós damos, o abraço em cada um de nossos assistidos. Essa é a grande missão do Lar do Inácio. Essa é a grande missão para a vida de cada um de nós. Que todos possam ter a bênção de Santo Inácio e do Menino Jesus no coração e que possam ser tocados por esse dom sublime que é a caridade, porque essa é a nossa missão. Meus amigos, meus irmãos, que tal a gente aprender com humor? Que tal a gente aprender com carinho um pouquinho sobre a espiritualidade? Sim, ela está para todos nós, para mim, para o seu animalzinho de estimação, para todos nós. Vamos aprender um pouco com humor? Assista comigo. Oi, Júlia. Quem é você? Tava lá no avião também? Não, eu sou seu amigo espiritual. Tudo bem? Tudo bem? Eu já tive dias melhores, né? Como você pode ver, eu vou cair lá embaixo, eu vou me esborrachar! É, pela altura vai mesmo. Nossa, com um amigo espiritual que nem você, eu nem preciso de inimigo, né? Você queria que eu dissesse o quê? Que você vai bater lá embaixo e sair quicando igual uma bolinha de ping-pong? Sei lá, você podia me acalmar, né? Dizer que eu não vou sentir nada. Que eu vou acordar linda e bela ao lado dos meus entes queridos que já partiram, num jardim florido, sei lá. Qualquer coisa assim. Eu não gosto de mentir, sabe? Isso é contra os meus princípios. Você quer dizer que eu vou sofrer, né?
Pode falar, tô preparada. Não sei. Como é que você levou a vida? Procurou se melhorar como pessoa? Porque o seu estado do outro lado é o resultado das suas conquistas espirituais na Terra. Eu ia começar minha reforma íntima na semana que vem. E tá igual a mim quando eu disse que ia começar a malhar. Semana que vem, sem falta, eu começo. Aí, morri sem aquele abdômen rasgadão que eu tanto queria. Tipo assim, do Caio Castro, sabe? Ai, cara, isso não é justo. É, não é justo mesmo. Aqui. Não, cara, não é disso que eu tô falando. Eu tô querendo dizer que eu sou muito jovem pra morrer. Tava aqui mó curtindo a vida. A gente só pensa nessa parte espiritual geralmente, sei lá, depois dos 50 anos. Essa parte espiritual. Que outra parte existe? Você é um espírito, Júlia. Tudo que você faz tem a ver com a parte espiritual. Você entendeu o que eu quis dizer? Bom, eu vou nessa. Boa sorte aí, tá? Ei, espera aí! Não dá tempo de eu fazer nada pra melhorar a minha situação, não! Agora? Você deve ter uns 20 segundos. Não daria nem tempo de você fazer um miojo. Ai, que saco, viu? A gente sempre sabe que vai morrer, mas nunca imagina que vai ser assim, tipo, hoje. Pois é, né? Tchau. Tchau. Então a gente se encontra lá do outro lado, né? Ih, hoje não vai dar porque eu tenho um compromisso. Mas amanhã eu passo lá no Umbral pra te ver, tá bom? Umbral? Eu vou pro Umbral? Ih, desculpa. Spoiler. Não! Volta aqui! Me ajuda! Não! Ah! Socorro! Ai, foi só um pesadelo. Mas valeu o alerta. Prometo cuidar melhor da minha evolução espiritual. Segunda-feira eu começo, vai. Olha a primeira pergunta, que coisa interessante. As pessoas preguiçosas, acomodadas, que põem tudo a culpa no karma, existe alguma consequência espiritual? Claro que existe. Nós estamos aqui num plano de aprendizado. Nós temos que viver experiências para aprendermos a lapidar os nossos dons, a evoluirmos. E é claro, você ficar acomodado, colocando a culpa que Deus quer assim, falando que é o seu destino, que é o seu karma, você está acomodado, não enfrentando os desafios que a vida lhe oferece, e assim você não aprende nenhuma lição. Você fica conformado com o que a vida lhe dá. Não é assim. Você tem que empreender esforço, você tem que lutar, você tem que enfrentar os dragões da sua vida. Mas assista comigo essa explicação. A proposta da vida é ação, é atividade. Durante um largo período do cristianismo primitivo, surgiram os anacoretas, aqueles indivíduos que abandonavam o mundo para dedicar-se a Deus. No século IV, por exemplo, na Turquia, havia uma montanha onde estavam aproximadamente 70 mil indivíduos que haviam fugido do mundo para as cavernas. Eram preguiçosos, porque eles deixavam de trabalhar, mas os outros tinham que trabalhar para sustentar-lhes a ociosidade. Jesus de maneira nenhuma procurou o isolamento. Ele sempre veio para estar com os indivíduos. Quando ele foi meditar no deserto, no início do ministério, foi uma forma de manter a comunhão com Deus e partiu dali até a cruz, sem nenhum dia de repouso, nem momento algum de ociosidade. A resignação é a aceitação dinâmica, não é a aceitação mórbida, ficar parado e deixar que aconteça. Isto é a acomodação. Se, por exemplo, eu estou diante de um infortúnio, eu o aceito, mas não fico de braços cruzados. Eu vou trabalhar para poder diminuir os efeitos, para poder erradicar as causas, senão não teria nenhum sentido. É como um aluno submetido a um teste. Ele não vai apenas resignar-se por ter sido reprovado. Ele vai procurar as falhas da aprendizagem para recompor-se e voltar ao treinamento. Então, o limite da resignação é não parar de trabalhar. Olha, outra pergunta bem atual hoje. Qual a consequência para as pessoas nesse mundo tão consumista? Aquela pessoa que começa a comprar tudo, não vê limites. Qual a consequência que existe? Meus irmãos, é muito importante essa pergunta porque nós estamos vivendo uma época de extremo consumismo. Você vai no Facebook, tem sempre alguma coisa vendendo. Você vai assistir televisão, as propagandas estão te vendendo um bolão de coisa. Você pega uma revista para ler, está cheio de propaganda querendo vender. Você vai andar de carro, está cheio de outdoor te vendendo, te oferecendo compras. Com isso, se a pessoa for uma pessoa mais fraca, ela começa a gastar o dinheiro que tem e o que não tem para adquirir coisas e pagar em 30, 60, 40 meses, você fica todo endividado. E isso acontece o quê? Te tira a sua estabilidade.
Você começa a comprar coisas que você às vezes nem precisa. E você, quando se depara com a hora do pagamento, você fica nervoso, fica depressivo, fica angustiado, começa a ver o mundo todo ruim, porque você fica preso a uma dívida que você não sabe como é que vai pagar. E isso influencia até no teu espírito. Como? Assista comigo essa resposta. É um consumismo, é uma necessidade de afirmação da personalidade, é uma fuga psicológica, é também uma forma de transtorno obsessivo-compulsivo. Há aqueles indivíduos que têm de comprar, mesmo sabendo que não podem pagar. Compram inutilidades e quando chegam em casa despertam para o desvalor daquilo. É, portanto, um conflito de insegurança psicológica. Como o indivíduo tem insegurança psicológica, ele se torna um exibicionista. Apresentar o que gostaria de ser e ainda não conseguiu. É uma patologia que deve ser tratada psicologicamente. Há 30 anos atrás, nascia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade, Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil, no início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Roupinhas feitas com carinho, seja criança ou bebê, Vovó Luz, venha conhecer. Rua Teresa 280, Vovó Luz, na verdade, o carinho da vovó e o menor preço da cidade. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Venha ter os tratamentos mais modernos que tem no mercado por um preço que vai te surpreender. Amigos, que bom, mais uma vez juntos, faremos uma oração, o Salmo 23, para fortalecer tudo aquilo que você vem pedindo. Então vamos fazer essa oração comigo? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em campos relvosos nos fará deitar e nos levará às águas quietas e tranquilas pelo amor do teu nome. Refrigera nossas almas, guia-nos pelas veredas do amor e da justiça, pelo amor do teu nome. Mesmo que tivéssemos que andar pelo vale da sombra e da morte, nenhum medo teríamos, pois tua vara e o teu cajado nos conforta. Aparelhas a nossa mesa diante de nós, diante os nossos adversários. Unges a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborde. Pois o bem
e a beneficência nos acompanharão durante longos dias de nossa vida e nós todos viveremos felizes na casa do Pai por longos dias. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Fortaleça essa oração do Salmo com um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Olha, meus irmãos, hoje conhecemos a história de um guerreiro de Jesus, de um soldado de Jesus, conhecido por todos nós como São Jorge. Ele realizou inúmeras curas, impondo as mãos como Jesus nos ensinou. Dizem que ele ressuscitou cerca de 300 pessoas. Ele enfrentou um dragão. Ele lutou contra o dragão para aliviar o peso que aquele dragão trazia para a população de uma cidade inteira que ficava amedrontada dele. Sim, essa é a história de São Jorge. E para você que está nos acompanhando no programa aqui do Lar do Inácio, eu quero que o exemplo de São Jorge, de guerreiro, de batalhador, de um homem corajoso, também toque o seu coração. E para que você receba as bênçãos divinas, também a imposição de mãos, e seja ressuscitado nos seus sonhos, eu te convido a vir aqui no Lar do Inácio de Loyola. Mas aonde fica? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, bem atrás do Hotel Quitandinha, aqui na cidade de Petrópolis. Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, e que a bênção de Deus esteja no seu lar.